Vidas negras importam. Mulata, Kátia Moraes. Nasceu com o pé na cozinha, a mão de macumba e o cabelo de bombril. Filha de mãe preta e pai branco, a quem nunca viu. A mulata dizia os brancos que não falavam com ela e ela falava bom dia. Respondiam a seus peitos. Ela falava boa noite e eles respondiam tardiamente para sua bunda. As outras mulheres tinham uma inveja branca dela. Ela se preocupava, às vezes, para além dessas definições. Mulata Kátia Moraes. Nota de escurecimento, gerações. Salve a todas e todos. Muito bem-vindas, bem-vindos. Eu ofereço essa conversa para Márcia Adão e Adria Borges. E lembrar sempre que nós temos o apoio da nossa web rádio. Todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, nossos programas, nossas conversas são retransmitidas por essa rádio. E aí, agora vamos direto ao assunto. Chamar para a roda, para aqui no meio do terreiro, para essa casa de preto. A Ciomar de Oliveira. Salve, a Ciomar. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, Salve, querido. Plínio! Salve, Plínio! Que coisa boa! Prazer estar aqui com você, né, Nossa. com o pessoal que está aqui nos acompanhando. Uma alegria muito grande. O prazer é meu, Alcemar, o prazer é meu. E contar para todas e todos assim que, né? Eu assediei, fiquei atrás, né? E aí dei umas bancadas, e aí nós conseguimos fazer essa conversa. E aí eu agradeço com todos os percalços que a gente teve. E aí eu peço, querido, se apresente, por favor. Plínio, eu que sou muito grato. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Ciomar de Oliveira, né? Ciomar Fernandes de Oliveira, né? Praticamente virou um nome artístico, né? Ciomar de Oliveira. É, Sou professor de educação básica pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, de Educação de Minas Gerais. Trabalho com ensino fundamental e médio, né? E também sou professor universitário, trabalho na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG Birité, sou professor do Departamento de Letras da UENG Birité, e trabalho prioritariamente com disciplinas de literatura. Então, ao longo dos últimos anos, tenho atuado junto ao departamento, tenho atuado junto também a um grupo de pesquisa que eu coordeno na UENG Birité, que é o UNIERAFRO, né, Núcleo de Estudos em Afrodescendência, e junto com diversos outros pesquisadores. Também atuo no Literáfrico, que é o portal de literatura. Na verdade, o Literáfrico é o portal de literatura afro-brasileira, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais, coordenado pelo professor Eduardo de Assis Duarte. Atuo lá também desde 2002, estou junto a essa brilhante equipe. E tenho me aventurado pelo terreno da escrita, né? Então, eu tenho 4 livros publicados, sendo o primeiro livro, O Todas as Vozes, né, que é fruto de um trabalho bem intenso de anos, né? Então, eu recolhi as principais poesias dos meus primeiros anos de escrita, e lancei em 2014. Depois lancei o Resiliência Diálogos de Facebook, que é uma perspectiva, né, a resiliência nasce mesmo de uma brincadeira minha com outro escritor, o Marcos Fabrício. Marcos Fabrício Silva, ele é poeta, mora em Brasília, né, professor universitário também, e nós combinamos durante um ano de conversarmos nas redes sociais apenas por poesia. E durante um ano fizemos isso. Depois de um ano, decidimos que íamos publicar.
Só que, devido a alguns percalços, né, acabou que eu fiz a publicação, tive que fazer a publicação da minha parte, antes dele, né, e fiz a publicação que saiu com esse nome, né, Resiliência, Diálogos de Facebook, e saiu pela editora Poesias Escolhidas. Depois, lancei, né, um livro infantil, que é o Maju, Maju, a Princesa do Tempo. Com certeza vocês já estão sabendo aí qual é a referência desse livro, né? Por isso a importância das referências, né, para o nosso povo, para a nossa gente. E a Maju, ela também se tornou uma referência, né? O importante espaço que ela ocupa na TV brasileira. E ela inspirou, né, a escrita desse livro, uma história que eu contei para o meu filho um dia para dormir, e acabou virando um livro infantil. Depois eu escrevi o livro que é fruto da minha dissertação de mestrado, né? O meu mestrado foi em teoria da literatura, trabalhando com dois autores negros, o Lima Barreto e com o João do Rio. Fui trabalhar as crônicas dos dois, passando pela perspectiva mesmo do olhar deles para o Rio de Janeiro, os dois cronistas cariocas, passando pelo olhar deles para o Rio de Janeiro, sempre pelo prisma da questão negra, ou de alguma forma, os personagens que apareciam nas suas obras repercutiam uma perspectiva, né, de um olhar negro para o Rio de Janeiro, ou do olhar de um observador para a questão negra por meio de personagens que ocupavam, né, a vida cotidiana do Rio de Janeiro. Então, esse é o livro que tem o nome Entre o Dilema e o Silenciamento, Etnicidade, Memória e Poder nas Crônicas de Lima Barreto e João do Rio. E, por último, eu lancei um outro livro, na verdade, como organizador, né, juntamente com o professor Antônio Carlos Costa, Figueiredo de Costa, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Relações Étnicas, Conexões Possíveis, que tem aí a participação de artigos de diversos autores, né? Nós organizamos como uma parte do trabalho do nosso grupo de pesquisa, o NIELAFRO, e algumas participações em outros livros, né, como um livro produzido pela pela poetisa Regina Mello, aqui de BH, em diversas outras atividades vinculadas com os movimentos negros, né? Sempre digo que não dá para falar apenas em movimento negro, mas talvez movimentos negros, porque, na verdade, são muitos os prismas, são muitas as perspectivas, são muitas as formas que os movimentos negros se manifestam, desde a perspectiva acadêmica, né? As manifestações que estão vinculadas à pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, a perspectiva da cultura popular, a perspectiva da periferia, como é que se manifesta desde os coletivos de poesia, do rap, e de tantas outras manifestações que a gente tem e que voltam-se para uma tentativa de resgate da memória, de resgate da cultura do nosso povo, de resgate de uma perspectiva positiva, né, em relação a tudo aquilo que foi construído em relação à imagem do negro, sempre, né, com aquilo que a gente já sabe, né, um viés sempre preconceituoso, e essas manifestações, mesmo quando ocorrem da periferia, né, há uma crescente movimentação do nosso povo, dos nossos jovens, colocando essas questões em discussão, trazendo para a roda, trazendo para o terreiro, trazendo para a mesa, para colocar em discussão e reagir, né, como porque é importante a gente pensar que a questão do negro hoje em dia, né, ela sempre foi fruto de muita luta, sempre foi muito de batalha. Mas se algum tempo atrás a gente falava sempre de resistência, mais do que resistência, resistência e reação. Né? É importante a gente pensar nessas duas palavras, resistência e reação, porque a nossa resistência ela tem que produzir ações e reações
diante das circunstâncias que a gente vê de opressão, de preconceito, de racismo, que ainda imperam, né? E como diz o professor Silvio de Almeida, imperam de uma forma estruturada, né? Há um termo que acompanha essa ideia do racismo estruturado, que é o racismo é estruturado e é estruturante, né? Ele continua se reorganizando, ele continua movimentando estruturas para que ele permaneça, para que ele não seja superado, né? Então, aí que está a necessidade da nossa luta, da capacitação, inclusive, do nosso povo e dos nossos jovens, para saber como agir, para saber agir de forma estratégica. A gente precisa ter isso, ter mais do que resistência à ação estratégica, resistência à ação inteligente, resistência à ação pensada, coordenada, equilibrada, coordenar os nossos movimentos, coordenar as nossas ações, para que elas sejam cada vez mais frutíferas, né? Isso é muito importante. Com certeza, seu Mar. Eu gostaria de voltar algumas coisas assim que você pincelou, e principalmente essa história do Lima Barreto e o João do Rio. Vale a Ok. pena, se você puder, escurecer para a gente a trajetória desses dois, principalmente o João do Rio, que ele não é muito falado, não é muito lido, né? E o Lima Barreto ele é lido, ele é trabalhado, está sendo trabalhado, está sendo melhor trabalhado, mas né, o João do Rio um pouco ou quase nada. E principalmente a gente está, né, num ano que teve as comemorações, né, da Semana de Arte Moderna, e esse foi um dos, né, ou uma dupla de muitos negros e negras que foram, né, nem foram convidados para essa festa. Verdade, verdade. A gente tem sempre esse embate, né, entre perspectiva canônica, né, a construção da sociedade, ela elege e hierarquiza sujeitos, né, ela acaba definindo quem ocupa determinados lugares na sociedade, e ocupar determinados lugares na sociedade torna-se às vezes incômodo se você ousa falar com todas as letras, né? Falar de forma clara das mazelas dessa sociedade, se você ousa criticar. E tanto Lima Barreto quanto o João do Rio, eles são críticos árduos dessa sociedade, críticos árduos da forma como essa sociedade se organiza e como ela produz exclusão dos sujeitos cada vez mais evidente, cada vez mais dura, cada vez mais cruel, né? Se a gente observa, por exemplo, as crônicas do Lima Barreto, um grande número dessas crônicas elas estão voltadas exatamente para a perspectiva de uma análise da estrutura de Estado, como é que o Estado vai se organizando, como é que o Estado vai reproduzindo situações em que determinado grupo assume o poder e vai cada vez mais criando mecanismos de se manter no poder e alijar os demais sujeitos em que vão ficar funcionar apenas como mão de obra e vão ser esquecidos no dia a dia da sociedade, salvo nos momentos em que eles precisam exatamente usar essa mão de obra. Então, isso aparece muito nas crônicas do Lima Barreto, né? O Lima Barreto, por exemplo, ele vai trabalhando nas crônicas sobre a perspectiva da cidade, da percepção do Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, por volta de 1910, 1920, em que você tem um processo de reurbanização do Rio de Janeiro, né, com o prefeito Pereira Passos, uma tentativa de amoldar a cidade do Rio de Janeiro conforme um projeto de uma Paris Tupiniquim. O Lima Barreto vai até ironizar isso, dizendo, né, que o Rio de Janeiro, cidade
que recebeu mais de 3 milhões de pretos, não quer mais ter pretos. Então, é aquele processo em que, depois que a cidade é reformulada para copiar Paris, na verdade, ela está copiando, primeiramente, Buenos Aires, que Buenos Aires copiou Paris, né, a urbanização de Paris, e o Rio de Janeiro, na sequência, vai tentar fazer a mesma coisa. Só que, quando isso acontece, você tem todo um processo de construir a cidade e expulsar a população pobre, majoritariamente negra, que é a grande mão de obra, para os morros da cidade. Eu sou de medo do processo de favelização no Rio de Janeiro. E quando isso acontece, é curioso que esse processo de alijamento vai sendo manifesto, vai aparecer dentro das crônicas do William Barreto. Vai aparecer também no João do Rio, por exemplo, quando ele vai falar dos acampamentos da miséria, né, dos vivos acampamentos da miséria. Então, essa percepção mesmo, ele vai narrar uma caminhada, né, dele no sentido do Morro de Santo Antônio, e a perspectiva de que ele caminha para o morro e olha para a cidade, que fica longe. Quanto mais avança para o morro, mais longe da cidade. Então, essa perspectiva da distância vai ficando muito clara, né, de que todo aquele mecanismo é feito para criar uma distância entre aquela população e a população da urbe, da cidade. E à medida em que ele vai narrando, narra também a miséria, narra as necessidades daquele povo, né? Mas narra também a resistência desse povo, um povo festivo, um povo alegre, que não se deixa vencer, né, pela angústia, pela tristeza, ainda que diante de todas essas mazelas, ainda que diante de todas essas batalhas. Tem no livro a Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, também algumas crônicas que narram também essa perspectiva. Por exemplo, tem uma em que ele vai conhecer uma prisão e ele observa que a maioria daqueles moradores da prisão são negros, né? E ele vai narrando aquele clima aquele espaço, aquele ambiente de desumanidade, desumanização, né? Porque esse processo de favelização do Rio, esse processo de alijamento do negro, ele vem exatamente com o encarceramento. E o encarceramento ele é um processo de desumanização do sujeito, né? Aquela desumanização que imperava desde arrancar o sujeito do seu território na África, trazer nesse trânsito do mar, né, do oceano, imprimindo morte, imprimindo sofrimento, imprimindo angústia, ele continua num processo também de encarceramento, né? E que é uma realidade para a gente até hoje. Então, quando a gente lê Lima Barreto e quando a gente lê João do Rio, a gente tem uma percepção de quão atuais são aqueles dramas, né? Na verdade, é como se a gente se projetasse no tempo, né? A gente, poxa, mas a mesma coisa, é similar, a gente está vivendo as mesmas coisas, mas isso nos dá a perspectiva de o quão dramática é a situação da nossa luta, da luta do nosso povo, porque 4 séculos depois, quase 5 séculos, e a gente ainda vivendo os mesmos dramas, vivendo os mesmos problemas, tanto que não vamos longe. Se a gente observar casos como, por exemplo, do Genivaldo, lá da famosa câmara de gás no Camburão de polícia, que a gente viveu há poucos dias atrás, né? É um sujeito negro, né, tratado pelo Estado de tal maneira, e daí a pouco você tem um sigilo de 100 anos que não vai apurar nada, não tem uma preocupação do Estado
em trazer uma lisura nos seus processos, em mudar os seus procedimentos. É daí que a gente reconhece plenamente como é que esse racismo é estrutural e estruturante, porque ele se organiza para manter-se da mesma forma, né? Para manter os mesmos mecanismos de exclusão. E você tem, hoje nós falamos de Genivaldo, mas falamos algum tempo atrás de Amarildo, lá no Rio de Janeiro, né, que numa base da polícia comunitária que deveria proteger o sujeito, né, resguardar o seu direito fundamental à vida, né, ele foi torturado, morto, e isso ficou escondido durante muito tempo, as apurações sempre ínfimas, as apurações sempre, lamentavelmente, insuficientes, né? E sempre, na verdade, premiando os sujeitos que, na verdade, operam como torturadores, né? E a gente não está falando especificamente de uma instituição, mas a gente fala de um poder do Estado que, de alguma forma, ele mimetizado num sujeito que está ali na esquina, num sujeito que está numa determinada instituição, mas que ele vai, de alguma forma, responder a uma estrutura de Estado que não olha para as suas próprias falhas, que não tem preocupação em se reestruturar para romper com esse ciclo de mazelas. Então, é lamentável isso. Então, o João do Rio, só para finalizar, Pedro, João Imagina. do Rio, ele é esse sujeito também que ele está num lugar extremamente incômodo, né? Tal como esteve o Lima Barreto, mas o João do Rio talvez ainda num lugar mais incômodo ainda, porque alguns pesquisadores afirmam que, além de negro, era homossexual, então sofria duplamente todas as mazelas e todo o preconceito que se impunha sobre ele. Então, isso é muito complexo, porque, na verdade, se a gente pensa no peso que essas coisas têm atualmente, imagine isso no início do século XX, né? O peso que essas coisas tinham, né? A Então, marca que isso tudo tinha, né? a Porque, marca que isso tudo tinha, né? A forma como isso obrigava os sujeitos a se comportar diante de determinadas circunstâncias, se isso ainda hoje impõe silêncios, imagine naquele tempo. nossa, né? E isso tudo. Brabeira. Mas bem interessante, bem necessário esse trazer à luz todas essas duas Verdade. figuras. Isso é muito necessário, muito interessante mesmo. E é envolvente, porque a vontade é ouvir mais dessa história, sabe? Essa história toda sair. Ah, eu vou querer que você repita os livros aonde, principalmente o Deus Serviço, onde que eu consigo esse, onde eu consigo aquele, Ah, para todos nós que estamos vendo, assim. uhum. Não amenizando, mas voltando ao começo, você pode ler Tá, alguma coisa para gente, querido? tá. Então, dos livros. Os meus livros podem ser encontrados numa editora, editora Poesia, não, perdão, a editora Escola Cidadã, que é uma editora de um professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, professor Otávio, né? Ele coordena juntamente com a Fabiola. Então, tem o site, né? É só procurar lá, Editora Escola Cidadã, é fácil de encontrar. Então, você pode comprar qualquer um dos meus livros na Editora Escola Cidadã. Beleza. Encontra lá o Maju, A Princesa do Tempo. Você encontra lá Todas as Vozes, que é o meu primeiro livro, pela editora Nandiara. Maju vem pela editora Poesias Escolhidas. É, Resiliência, Diálogos de Facebook, pela editora Poesias Escolhidas. Também pela Poesias Escolhidas está o Relações Étnicas, Conexões Possíveis, que é do nosso grupo de pesquisa, que eu organizo juntamente com o professor Antônio Carlos. E
o Entre o Dilema e o Silenciamento, que é esse livro que eu falo sobre o Lima Barreto e o João do Rio, né? Então, tá aí essa foto na capa aqui, é a foto do Lima Barreto, né? No verso tem a foto do João do Rio. E as pessoas me perguntam assim, essa foto é sua? Assim, não, não, é o Lima Barreto. Até sinto bem honrado de ser confundido com ele, mas não, é a foto do Lima Barreto. Então, Demonstra como ele é desconhecido, né, querido? Também. exatamente, muito desconhecido. Essa coisa é interessante, Plínio, pensar nisso. Como, com relação ao negro, né, a imagem do negro sempre foi alguma coisa colocada à parte. Né? Eu me recordo de um professor uma vez que pegou, ele deu algumas características de alguma pessoa e perguntou assim, pessoal, de quem vocês acham que eu estou falando? E deu algumas características. Né? É uma pessoa batalhadora, vencedora, que tinha tido muitas vitórias. E foi perguntando, quem vocês acham que eu estou falando? E as pessoas foram citando, fulano e tal e tal. É um ator, será que... Mas só citavam pessoas brancas. E depois ele tirou ele tinha colocado o vídeo assim, depois ele te mostrou a imagem, é o Mike Tyson que ele estava falando. E ele falou assim, mas por quê? Por que vocês não pensaram em nenhum negro? Vocês não citaram nenhum negro. Então, a imagem do negro, historicamente, ela nunca é associada a coisas positivas. Uhum. Né? É claro que a gente tem, historicamente, movimentos, né, de conscientização, né, desde muitos nomes na própria história do Brasil, né, sobre as tentativas de conscientização do povo sobre essas questões, sobre a valorização da nossa história, da nossa memória, da nossa ancestralidade, da perspectiva da nossa cultura, e com isso valorizar a nossa imagem. Né? E esses movimentos, por exemplo, como o Black is Beautiful, né, que fazer pensar o negro e pensar e acreditar e entender que também o negro é belo. Né? Então, isso foi muito importante, sobretudo para, eu acho que essa geração mais nova de hoje, de crianças, adolescentes que a gente está, eles estão vivendo uma geração muito mais interessante nesse aspecto, porque hoje eu sou professor, eu vejo como as meninas negras, né, estão preocupadas, né, na sua imagem, em se cuidar, né, e é uma coisa que parecia naturalizado. Olha, o negro não tem que ter preocupação com isso, parecia uma coisa naturalizada. Então, parte da nossa dessa batalha, que é nossa, de todos nós, é sua, Plínio, com Notas do Esclarecimento, é minha, com Hierafo, mas é de todos os negros, sobretudo aqueles que estão envolvidos com as diversas nuances dos movimentos negros, essa perspectiva de que a nossa imagem ela tem dois escopos. A nossa imagem interior, a reconstrução da nossa memória, a reconstrução da nossa perspectiva como povo, porque aí tem uma perspectiva de unidade, que ainda, como povo, ainda pensamos e agimos de forma fragmentada, mas estamos nessa construção de uma unidade, estamos nessa construção. E todos esses exemplos são fundamentais. Mas então, dois escopos: a imagem interior, nessa construção de uma imagem interior, mas também da imagem exterior, da valorização do nosso fenótipo, do nosso corpo, do nosso cabelo, do tônus da nossa pele, né, dos nossos traços, e entendê-los e valorizá-los, né, a nossa imagem. Isso é muito positivo, isso é muito rico. Principalmente é muito necessário, porque, principalmente, aí você entregou a idade, o Black Beautiful, ele era importante, não era para o outro ouvir, era para a gente ouvir, falando, Exato. era para eu me tocar que eu sou lindo. Perfeito. Né, os começos, pelo menos os movimentos da década de 70, ele trabalhava isso, assim, a questão, você é lindo, você escreve, você é bom, olha quem é,
como o seu trabalho é de trazer. E outro dia estava conversando com autoras e autores negros e alguns falavam que era importante colocar nos livros que eles publicam a foto deles, para ninguém confundir, né? Que sou eu que estou Verdade, falando, é sou eu que, verdade. sou eu que Isso é estou muito falando. importante. Esse Isso é é bom. muito importante mesmo. Uma outra, Porque uma outra ah, coincidência, desculpa, o seu primeiro livro é de 2014? Não, antes. 2014, Então, ele também, eu publiquei em 2014. é Um, interessante. outras vozes. Outras vozes? Outras vozes, outras. Interessante. Isso é muito interessante, assim, porque quando você estava falando, eu estava pensando como isso também, nessa questão e muitos, né? Tem vários poemas, e como temos muito poema falando do que é ser negro, né? Uhum. Essa fala tem essa questão da voz, né? Então é isso que é importante para a nossa literatura, é mostrar e mostrar nossas vozes, né? Verdade. E o Todas as Vozes, para mim, ele surge nessa perspectiva. Porque esse período é um período em que é, eu estava me entendendo como negro de uma forma mais madura, com mais maturidade. Até então era tudo muito confuso, tudo muito misturado para mim. Então, Todas as Vozes veio mesmo nessa perspectiva. Tanto que quando eu pensei no nome do livro, era Todas as Vozes que eu escuto, porque para mim era isso, eu escutava um monte de coisa e afinal de contas, o que sou eu? Quem sou eu? Né? E a professora Vera Casanova, lá da UFMG, ela me sugeriu, olha, coloca só Todas as Vozes. Acho que Todas as Vozes diz mais sobre você, vai dizer mais sobre o povo negro. E é interessante, aí eu comecei a ter uma outra perspectiva mesmo, a perspectiva da pluralidade do nosso povo, das riquezas variadas que tinha o nosso povo, as riquezas variadas que tinha a nossa história, né? Eu lembro que um professor uma vez veio me contar uma história, né, é, de uma pessoa que tinha sido vítima de uma violência muito grande na minha cidade, na minha cidade de infância. E eu nunca tinha ouvido falar, né, Joaquim Nagô, né, um negro que foi acusado de um crime bárbaro na cidade e ele foi enforcado. E eu nunca tinha ouvido falar do nome dele. Né? A gente tem tantos mártires na nossa história, né? E a gente às vezes não se dá conta e não sabe, né? E aquilo me incomodou muito, assim, para começar a buscar um pouco sobre essas questões, sobre a nossa própria história. E tanto que nessa história do Joaquim Nagô, né, a minha cidade natal é Montes Claros, no norte de Minas, e depois de alguns anos, né, isso lá, se não me engano, no início do século XX, uma pessoa numa outra cidade confessou o crime que eles atribuíram a esse Joaquim Nagô. E aí aqui na região minha mesmo, eu moro numa região chamada Barreiro, de Belo Horizonte. E nessa região, a gente tem muitas avenidas chamadas com o nome de os fazendeiros que eram aqui, gente de posses, de terras que tinham aqui, os família Cifrone Brochado. E, e depois eu fui conhecer a história de um negro alforriado, né, que ele foi alforriado e ele se rebelou contra os seus senhores, né, e tudo, né, e lutou contra esses senhores, né, e a gente não tinha, né, eu fui conhecer o nome, né, Alforriado Matias, e a gente não tinha uma rua sequer com o nome dele, não tinha uma praça sequer com o nome dele, então e a gente começar a pensar que essas iniciativas para mudar essas coisas, elas têm que partir de nós mesmos, como você falou, né? Se começa a partir da percepção da nossa beleza, da valorização das nossas riquezas, né? A gente mesmo dá visibilidade a essas coisas, porque se a gente não fizer, quem é que vai fazer?
né? Se não é esse processo da gente se organizar e dar visibilidade, quem mais vai fazer? Com certeza, e é lembrar que todo esse movimento, a partir do momento que conseguimos estar conquistamos, Sim, estar na universidade, começamos a estudar escritores negros, né? E vai Lacute trazendo coisa e você fazendo o professor Eduardo, exato, Eduardo de Assis, todas essas questões, e vai. Então vamos estudar, vamos falar, olha, quem era Cruz de Souza, e aí vai perfeito. lá no sul, Fábio Garcia começa a escrever sobre ele, né? O trabalho que Oswaldo Camargo fazendo, lembrar de Linneu, Perfeito. né? Então é esse trabalho mesmo. Somos nós Uhum. contando as nossas histórias também. E aí nesse caminho de garimpagem descobre essas histórias que, pô, né? Do Alforriado, histórias aqui perto, né? Aham. E isso é muito interessante, porque a gente de alguma forma, a gente precisa resgatar o valor, por exemplo, da oralidade, da transmissão da nossa cultura de forma oral mesmo. A gente pensar para o nosso povo, para os nossos descendentes que ficarão, que histórias eles vão levar, que histórias eles vão carregar, que lembranças eles vão levar. Porque senão vem tudo num turbilhão dessa quantidade de informações que a gente tem nesse mundo contemporâneo, mas vem muita coisa, vem muita informação, mas a gente não se dá conta, às vezes, que é, há muita informação, mas às vezes as informações que são referentes à nossa história, ao nosso povo, elas acabam se perdendo. Então a gente precisa retrabalhar isso no dia a dia, no cotidiano. E aí você disse bem, todos os esforços de todo esse pessoal, Oswaldo de Camargo, Cult, do Ney Lopes, do Eduardo de Assis, da Cristiane Sobral, né? Tem tanta gente boa aí, tanta gente que tem feito bastante, a Cidinha, e tantos mais, né? A gente tem que falar de citar nomes para a gente não fazer injustiça, né? Não, Esmeralda Ribeiro, o Márcio e todo o pessoal do Cadernos Exato, Negros, exato. né? Que o Sandy Professor Oliveira, Hélio, então, professor Hélio lá na Bahia, tem. exatamente, exatamente. É essa negrada que, que né, nos faz companhia, né? E aí torna esse caminho mais interessante, né? E até ajuda a gente a pensar se a gente vai ter essa unidade ou vai ter esse quilombo, né? Né, Exato, Alcimar? exato. E isso é muito interessante, né? Porque o professor Nerito de Oliveira, lá da Unimontes, ele fala muito nessa perspectiva. É um excelente professor e escritor, né? Sim, eu já teve aqui. Já teve aqui? Ah, Oh, excelente! Que coisa boa. O Anerito fala muito, ele insiste muito nessa perspectiva do aquilombamento mesmo, que a gente tem que entender qual que era é, quais as vicissitudes mesmo do aquilombamento, qual é a força que tem o aquilombamento como memória, como organização, como estrutura, e como é que a gente tem que colocar essa coisa em funcionamento no nosso cotidiano. Quer dizer, a gente tem que adequar essas questões para a nossa vida cotidiana. Como é que a gente vai se organizar hoje? E aí o drama que a gente vive em relação a essas questões, por exemplo, que a nossa sociedade como ela estrutura o racismo, é uma das coisas que ela fez de forma perversa. Então esse racismo ele é estrutural, ele é estruturante e ele é perverso também. Uma das coisas que ela fez foi exatamente colocar uma perspectiva para o negro de que o negro concorre com o negro. uhum. Em vez do aquilombamento, nós às vezes pensamos que se tem uma pessoa aí que ela vai trabalhar talvez a mesma coisa que a gente, né, será que a gente pensa sempre como alguém que está em disputa e não alguém que pode chegar e trabalhar e pensar e fortalecer aquilo que a gente está fazendo, né? E a gente tem que vencer isso. E a gente tem que vencer isso. Procurar nos unir. Eu lembro que a professora Nazaré
Maria Nazaré Fonseca, aqui de Belo Horizonte, ela, há mais de 20 anos atrás, ela me falava dessa inquietação dela, que ela dizia assim, olha, eu queria tanto que os nossos grupos se unissem, que trabalhassem juntos, por exemplo, ela falava dos grupos de pesquisa, por exemplo, da questão negra, né, que se unissem, que trabalhassem juntos, e é um desafio que a gente tem até hoje, né? 20 anos depois dessa conversa com ela, é um desafio que a gente tem até hoje, né? Então, e falo isso aqui não na perspectiva de alguém que só vê dificuldades, mas na perspectiva de alguém que olha, que observa, né, pontos em que a gente tem coisas muito importantes para juntar, para agregar, e a gente precisa aprender a agregar essas coisas, precisa aprender a juntar essas coisas importantes. É, Oi. desculpa, me entusiasma, porque também é o agregar nas diferenças, Nas sabe assim, diferenças. até conhecer o que é diferente e saber Uhum. assim, nisso a gente é diferente, mas nisso a gente é, isso eu posso falar porque o quantas pessoas estão pesquisando, estão trabalhando, estão resgatando, fazendo essa questão da escrita feminina, da escrita negra, da mulher, essas coisas todas, por exemplo, só em literatura, da questão dos movimentos, como que é aqui e lá, né? Não é um paradigma, né? O movimento que é no Rio nem em São Paulo, mas tem um movimento no Rio Grande do Sul, Santa Uhum. Catarina, no Paraná, no Ceará, e tem essas histórias embutidas, muitas vezes invisibilizadas, É verdade. embranquecidas, que a gente não sabe. É verdade. É Não sabe. verdade. Querido, eu vou pedir para você ler um poema do Todas as Vozes, por Assim, favor. olha que coisa interessante. É, tem um poema que eu gosto muito dele, porque ele tem uma perspectiva, uma da questão de falar um pouco uma coisa que está muito vinculada com a cidade, que é o grafite, e do grafite pensado às vezes como uma coisa imposta, né? Que às vezes algo precisa ser imposto, né? A nossa presença precisa ser imposta em algumas circunstâncias, né? É igual a questão, por exemplo, da a Lei 10.639. A lei precisa impor o ensino para que ele seja visto e visualizado e torne-se uma realidade. É, para longe daquela perspectiva daquelas pessoas falam assim, uma perspectiva ideal, né, de que quem dera que, né, pudesse ter sem a necessidade da lei, né? Isso é muito ideal, né? Mas às vezes é preciso que haja uma imposição para que as coisas aconteçam e sejam visibilizadas. Então, o poema, né, Grafite. Eu te obrigo a ver o meu corpo grafitado como um muro na periferia dessa étnica cidade. Ali a letra, artefato belicoso, transgride e transmuta a arte pétrica, erigindo valores outros neste espaço em que tudo concebo, tudo confesso. Imprimo a esperança de ver a minha face blindada, grafada na história do meu país. Belíssimo, querido, belíssimo, belíssimo. Eu vou pedir assim um tempinho, uma licença para você, para a gente poder também fazer Claro, claro, fazer o nosso estante preto, assim, trazer verdade. essa discussão, porque a gente está aqui falando de livros, né? Falando de escrita, dessa Uhum. escrita preta também. Então, a primeira indicação hoje, né, da nossa estante preta é o livro Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, de Eliana Alves Cruz, pela editora Palas, né? Uma cidade com milícia, racismo, fake news, delação permeada, conservadorismo, fanatismo religioso e ruas sujas. Parece 2022, 2020, 21, mas esse é o Rio de Janeiro de 1732, ano na qual é ambientado esse romance histórico. Ele é o terceiro, o terceiro da Eliana, e é uma narrativa eletrizante. E que entre as temáticas, né, que a Eliana traça muito bem,
o que salta aos olhos é a transexualidade. Né? Raras vezes num romance histórico aparece isso. Né? Nada a ti que em ti não veja é também, como Elisa Lucinda fala na apresentação, uma história de amor impossível, forte e verdadeiro. Editora Palas. Nada digo de ti que em ti não veja. Eliana Alves Cruz. A outra indicação é um buraco com seu nome, de Jaride Arraes. Esse livro de poesia foi o livro de estreia da Jaride, ela que é escritora, cordelista e é alguém que passa muito por aquele. São textos, são poesias, são textos poéticos, né, fortes de uma mulher negra jovem, né, cearense, que traz o corpo, traz a caverna, traz o olhar, traz a selvageria. Né? E saiu pela editora Pólen, um buraco com seu nome de Jari de Arras. Por fim, a última indicação, né? Encantadas, de José Carlos Limeira. Para quem acompanha o trabalho dele, né, essa presente coletânea reencena, né, os embates desse poeta com as tensões recorrentes entre a relação da vida pessoal e as demandas sociais. Nisso há um desnudamento, e quem faz a sinopse conta, né? Há um desnudamento dessa realidade social, né? Desse olhar que o José Carlos Limeira traz, em cima dessa ideia de literatura afro-brasileira, dessa questão negra que, né, o professor Eduardo de Assis fala muito bem. Uhum. Encantadas, de José Carlos Limeira, editora Ogum. E aí vamos voltar a conversar com a Ciomar. Querido, aproveitando a deixa que foi desse texto, né, conta para nós o que é esse site, o que é esse trabalho, o que é esse quilombo, né, da Literafro e o que ele traz ali. Bom, o site Literafo, ele é um site que reúne escritores e escritoras de literatura afro-brasileira, né? Pensando afro-brasileira, podemos usar o termo negro brasileira, mas pensando afro-brasileira no contexto mesmo de que estão vinculados pela questão da temática, pela questão da perspectiva de trânsito, que trazem na escrita também marcas desse trânsito de África-Brasil, né? Então, isso está lá presente dentro da temática. Autores que se assumem como negros, e os que reúne uma infinidade lá de autores e autoras, com também resenhas, uma série de artigos, biografias, vídeos sobre não só sobre a história desses autores, mas a perspectiva crítica também sobre eles. Então, é um importante material de consulta para professores, para escolas. Né? Essa pessoa pode pensar assim, olha, onde que eu vou buscar material de pesquisa, com textos sobre autores afro-brasileiros? Pode buscar no Literáfrico, você vai encontrar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Você consegue, inclusive, o contato de pesquisadores do Literáfrico, né, as pessoas, né, que quiserem conhecer um pouquinho mais, né, há diversos pesquisadores lá sobre a coordenação dos professores Eduardo de Assis e Marcos Alexandre. É um trabalho belíssimo, um trabalho de mais de 20 anos, né, de organização, de compilação, de organização de material, de seleção, né, de pesquisa, né, muita coisa, né, de um grupo aí que
inúmeros pesquisadores, coordenados pelo professor Eduardo de Assis Duarte. Né? E é um espaço de referência. Você vai buscar lá, você vai saber quem tá, quem foi, quando apareceu, fulano de tal, quem Exatamente. tá. É muito, muito interessante, é muito, muito poderoso esse quilombo. Né? Verdade, É um exatamente. quilombo, é uma referência onde você vai buscar nessas histórias todas e dali Uhum. você traz. Vale muito a. E é muito importante isso, Pini, porque naquela perspectiva mesmo que você falou, né, que às vezes a pessoa, se muitas vezes a pessoa buscava um livro e não tinha a foto, a identificação do autor, né, como um autor negro, é, é, isso passava desapercebido, e isso servia muito a essa ideia, né, uma perspectiva de que não, o negro não escreve. No Brasil não existe uma literatura negra, não existe uma literatura afro-brasileira, né? Porque muitas pessoas, inclusive muitos professores, eu ouvi isso durante muitos anos, que a pessoa falava assim, mas tem, não conheço, quem? Sim, Né? Eu lembro que eu, como professor, uma vez eu pedi aos alunos meus de ensino médio, né, que fizessem uma pesquisa na região onde era a nossa escola, que fizessem uma pesquisa, gente, eu quero que vocês reúnam para mim, façam uma entrevista, parem pessoas na rua, perguntem o dentista de vocês, perguntem o médico de vocês, perguntem pessoas dos comércios, nos supermercados da região, é, qual o autor afro-brasileiro ou qual autor negro elas conhecem. E a maioria voltava assim, professor, as pessoas não conhecem. As pessoas não conheciam, né? E era impressionante isso. Então, hoje você tem inúmeros sites, né? O Literáfugo importantíssimo e ele é um site de referência e a gente tem de literatura afro-brasileira, mas sobre a cultura, sobre autores negros também tem outros sites que vão trabalhando também, vão reunindo material, e isso é importantíssimo para trazer informação não só para o nosso povo, mas também para outros que vêm e precisam tomar conhecimento disso. é. Primeiro, para o nosso povo, é interessante você procurando e vendo quem está lá, fala, mas os escritores né, estão em boas companhias. Você vê aquela fortidão, né? Você vê lá no C, o Carlos, Carlos de Assunção, Curso, Verdade, Conceição Evaristo, exatamente. Né? né? Sendo que a É, Ciomar está antes de todos eles, né? Lembrar o isso. meu nome está lá. Meu nome está lá. Um aluno meu tomou um susto que falou assim, professor, é você mesmo? Eu falei, sou eu. Aí, nossa. E eu cheguei que foi interessante, né? Porque ela, um aluno negro, né? Ele se sentiu assim, super importante. Não, meu professor está no site. E é aquela coisa da referência, né? Que a gente vive falando, a gente vive insistindo nessa questão da representatividade mesmo, efetiva, né? De oferecer a esses jovens, adolescentes, a oferecer ao nosso povo uma perspectiva de que há lugares em que normalmente não nos viam, mas que nós podemos estar lá também, né? Com Por que não? certeza, não é muito importante. Vou outra vez pedir a Selmar, por gentileza, lê alguma coisa, um trechinho lá do infantil, alguma coisa pra gente, por favor. Do infantil, Eu fiquei curioso dessa história, assim. é, ele é curtinho, então acho que dá para bastante coisa dele, quer ver? Seu tempo, por gentileza. Tá. No reino de Crônia, na região das terras férteis e gigantes begônias, havia uma princesinha de sorriso tão suave que até as aves do reino pela manhã davam um voo rasante perto do palácio só para ver seu sorriso de anfitriã. Olha a imagem dela aí. Tá vendo? Aí vou pegar mais um pedacinho. Era Maju, com seus mantos coloridos de lua e tingidos de sol,
Era Maju com sua voz de fada e pele cor da noite apaixonada. A princesa se levantava antes do sol bocejar. Afinal, era a princesinha do tempo quem dizia a ele, ao sol, onde ele mais era necessário. E então, lá ia, alegre o sol, com sinfonias de raios luminosos a tudo esquentar. Assim também era com a chuva e com a brisa. Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, oceano profundo. Um dia mais juvilhoso para todos vocês. Muito legal, muito importante, muito bacana mesmo, querido. Ainda tem tempo, dá para ler mais um, querido, por favor. Aí continua. Bom dia, céu. Bom dia, oceano profundo. Um dia mais juvilhoso para todo mundo. Bom dia, sol. Bom dia, brisa. Hoje é dia de lavar a blusa. Boa noite, lua. Boa noite, menino. Boa noite, menina. Hoje não vai dar para sambar na avenida. E quando o vento enfurecido e teimoso corria desenfreado pela cidade ou pelo campo, era Maju com seu encanto, que ia adiante e avisava a todos para se prepararem. Hoje choverá algas e uvas, melhor sair com guarda-chuva. Amanhã é dia de sol quente, praça e confete. O povo todo do reino se levantava bem cedo e esperava até que a princesa Maju falasse do tempo. Assim, todos podiam ir, uns para o trabalho, outros para a escola e outros ainda para a colheita diária. Tinha até quem queria jogar bola. Por isso, no reino, todos corriam bem cedo, iam ver e ouvir a menina Maju, princesa do tempo. Parabéns, querido, parabéns, parabéns. Obrigado. Eu vou agora pedir mais uma licencinha sua para a gente poder conversar e falar sobre algumas outras coisas, assim. E aquela, assim, aquela sugestão, né, para rever no canal. Então, isso. O que eu peço, que todo mundo assine o canal, porque daí, assim, você vai ficar sabendo das conversas que a gente lança. Estamos todas as sextas-feiras, né? Sexta-feira, nos primeiros horários, as conversas já sobem. Para você poder olhar o canal e falar sobre todas as conversas. Nós tivemos o prazer de ter o Anelito, ter várias pessoas aqui, vários escritores e escritoras negras poderosos falando sobre as escritas de várias formas de tonalidade, fora as quizumbas que a gente tem. E uma das escritoras, né, escritoras negras foi a Lua Isaira, né, do Rio de Janeiro. Ela faz um afrofuturismo muito potente e a conversa dela foi poderosa. Ela tem uma figura assim majestosa, imponente e forte na sua literatura e forte na sua negritude. Então até sugiro para você rever e lá vai, olhe e comente essa nossa conversa com a Ciomar, comente as outras, né? Vamos lá, vamos comentando. Nota Escurecimento com Lua e Isaira. Né? Tá aqui o endereço, tá aqui na descrição, né? Vamos lá e a gente conversa. E é isso, querido. Estamos nos nossos momentos finais, né, dessa nossa boa conversa, assim. Mas eu ainda peço que você declame um dos poemas, um escrito, um trecho, alguma coisa para dar aquele gostinho de que vou voltar. Quem sabe você participa de uma kizumba, né? Vai ser muito bom. Volto, sim, com certeza eu volto. Eu queria ler o Grito de Amarildo. Grito de Amarildo eu fiz logo depois, né, da morte de Amarildo, e foi uma... A gente teve muitas perdas, né? O nosso povo teve muitas perdas, né? Mas a morte de Amarildo foi uma coisa que me tocou profundamente, sabe? Exatamente com aquela perspectiva mesmo de a gente ver de que instituições que nos deveriam resguardar nossa vida, nos dar esperança, fazem justamente o oposto, né? E continuam fazendo. Né?
E quando a gente pensava, né, não só no George Floyd, que está longe, né, nos Estados Unidos e tudo mais, mas a gente vê isso tão frequentemente aqui no nosso país. Então, grito de Amarildo. Olha o rio, Amarildo. Aqui da margem, ele tremula como uma bandeira verde-oliva. Há muito que estava seco. Esperança alguma conduzia. Olha o rio, Amarildo. As águas sobem e não trazem paz. É o rio da desigualdade. Traz gemidos e ecos na noite. Olha o rio, Amarildo. Ele deságua no mar da intranquilidade. Naufraga a esperança. Vai no rio, Amarildo. O rio do esquecimento. Rio de densas águas, indignação em lágrimas, torrente de vozes arredias. Isso. Isso, isso. É para isso também que a nossa literatura, ela tem uma estética, ela tem uma preocupação e ela tem esse poder de ser lança, né? De ser Sim, escudo e ser lança, né? esperança, verdade. Dá tempo para mais um? Lógico, o tempo é seu, querido. Então vamos lá. Deixa eu ver. Vai o grito. Ah, não. Eu queria todas as vozes, que dá o nome ao. Não, você vai ler o grito e todas as vozes. De boa. Então vamos lá. Grito é esse, então. Vamos lá. Grito. Meu grito é torto e cambaleante, não é ingênuo como paixão, é desconcertante, excitante, ousado. Não é um pedido de socorro, meu grito é manifesto. Não peço caridade, exige o meu direito, sepultado nas naus portuguesas, nas senzalas da democracia. Meu grito é herdeiro de ginga, guerreiro do bravo zumbi. E agora, todas as vozes. Todas as vozes que escuto andam presas nos guetos, às vezes dançam entre os ventos como palavras invertebradas, às vezes adormecem como punhos cerrados e amanhecem cirurgicamente recompostos, às vezes escapam como trovões, relâmpagos negros, às vezes são como esperanças, livres ecos que no céu rugem num voo de aves assustadas e feras enfurecidas. Depois produzem um negro fogo da consciência, onde o imortal e o indivisível renascem no fim da tempestade. Esses poemas, alguns deles têm vídeos no YouTube. Se você procurar lá a Ciomar de Oliveira, poema no YouTube, você acha Beleza. 18 poemas meus lá, vídeo Vai estar aqui poemas. na descrição e quem lá vai lá, né? E se inscreve no canal do seu Mar, se inscreve nesse canal, né? Contribua, faça seus comentários, por favor. Vamos lá. Aciomar, querido, muito obrigado. Abrilhantou a noite, que bom. Que bom que a gente pôde conversar, Coisa né? boa, Que bom. Agradeço o belo trabalho que você está fazendo. obrigado. Está à disposição aqui, né? Estou à disposição para o que vier, o que você precisar, né? Estamos juntos. Estamos Seguimos juntos. juntos. E eu vou convidar ainda, antes de findar esse ano, né? No próximo semestre, vou convidar para uma Kizumba para a gente só declamar, sabe? Bom demais. Só Pode declamar, contar assim. comigo. Pode Beleza? contar. Eu vou segundo semestre, alguns dias eu vou estar em São Paulo em agosto para o Psico Poético, devo passar no Rio de Janeiro alguns dias também. A gente está pensando em fazer o Psico Poético, contam que é o maior salão de poesias do país. Ele é realizado numa cidade chamada Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e que reúne inúmeros poetas e poetisas em vários dias, né? E a gente agora está com ele é organizado, bom falar isso, pelo Haroldo Pereira, um poeta maravilhoso, e ele tem várias
reedições, agora São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Que bom. Então, quem está ouvindo assim, então agosto, mais ou menos por agosto, no segundo semestre está por aqui. Então, fica Ótimo. atento. Ficamos atentos assim. Querido, muito obrigado. Agradeço mesmo, querido. Obrigado, Plínio. Prazer estar com você. Uma conversa boa, conversa muito boa mesmo. Gostei. Foi Muito obrigado pelo produtiva. convite. E pode chamar Perfeito. outra vez. Eu sei, eu vou chamar. Obrigado a todas. Um Salve. abraço, meu amigo. Tchau.